Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cast. Eu sou o Bruno Capobianco, meu parceiro PG aqui do meu lado. Vamos começar mais um bate-papo, dessa vez com um cara que vai trazer um background um pouco diferente para a gente, coisas relacionadas à liderança. O PG vai abordar isso, mas as histórias que esse cara vai contar vão ser muito enriquecidas por uma experiência muito bacana que ele tem, eu vou contar para vocês. Marcos Koshikawa, esse é o cara com quem a gente vai bater o papo hoje. O Koshikawa é especialista em eficiência operacional, gestão de portfólio de projeto, transformação de modelo organizacional e inovação corporativa. O Koshikawa tem mais de 30 anos de experiência acumulada em empresas do segmento bancário, industrial, tecnológico. Esse cara já ocupou cargos executivos não só no Brasil, mas também na América Latina. Ele liderou grandes programas de transformação organizacional. Então é mais ou menos por aí que a nossa conversa vai. Programas, projetos de transformação organizacional. Reengenharia de processo, eficiência operacional e aplicação de modelos organizacionais e soluções tecnológicas inovadoras. Só para vocês terem também um pouquinho, para dar uma temperada no currículo do Koshikawa, Koshikawa já ganhou, ele e seus times, prêmios do Relatório Bancário Melhor Case de Instituição Financeira no Brasil em 2009. E prêmio internacional, era um prêmio lá da época do HSBC, o Platino Award, é um prêmio mundial, então, do grupo HSBC em 2014. Então, tem história para contar e a gente vai explorar um pouquinho dessas histórias hoje no papo a respeito de que assunto, PG? Então, Koshikawa, seja muito bem-vindo. Obrigado. A ideia aqui é um desafio, Koshikawa. A gente quer falar contigo. A gente tem falado muito aqui nos nossos episódios das questões de liderar pessoas, né? Diferentes estilos, diferentes maneiras, né, de fazer isso. Mas a gente queria abordar contigo, até pegando todo esse teu background de projeto, quer dizer, fazer como é que é essa liderança de pessoas que não são seus subordinados. Quer dizer, sim, dentro do contexto de projeto, como é que faz a gestão de toda... porque passa a ser um projeto muito complexo, né? Quer dizer, tem toda a questão financeira, tem toda a questão de prazo que a gente tem envolvido nisso daí. São pessoas de diferentes áreas, de diferentes níveis hierárquicos, enfim, que traz aí uma complexidade para todo o ambiente que seria muito bom se a gente pudesse explorar contigo, com uns casos aí que não vão faltar, tenho certeza que não vão faltar, para a gente bater papo. E aí a gente pode evoluir para a questão de gestão de mudança, o próprio relacionamento de tudo isso daí, como é que faz, gestão de crise. Sim. Então, assim, é aberto aqui, Koshikawa, mas a gente queria realmente explorar aí nesse tempinho aí, esses teus casos aí. Legal, PG, Bruno, obrigado aí pelo convite. Obrigado. Imagina, é um prazer. Realmente, esse tema aí, eu acho que isso foi assim no tema central, né? Eu tenho até uma palestra que eu faço, né? Que porque projetos, né, não dão certo, e como é que você faz para mitigar? Dentro desse tema, a questão de liderar pessoas, depois liderar pessoas que não são subordinadas, ele é o calcanhar de Aquiles, né? Então, a palestra sobre projetos como o projeto não dá certo. Não dá certo, né? Exatamente. Então, ele ensina o contrário. O insucesso de projetos, né? E aí a pegadinha, né? Como mitigar, como a gente conseguir com certeza contornar a situação. E até desculpa te interromper, mas assim, é muito da pegada do que a gente tem feito aqui quase que todos os episódios. Quer dizer, trazer algumas coisas que efetivamente não deram certo, para que a gente possa pegar isso como ensinamento. Como é que foi superado, como é que a energia foi despendida para passar por cima desse desafio que foi apresentado, né? É interessante quando a gente fala, né? Então tem projetos e projetos, né? Quando a gente fala projetos complexos, né? Normalmente está falando de, primeiro, grandes montantes financeiros, prazos extremamente curtos, mas principalmente a quantidade de pessoas que estão envolvidas. E muitas vezes pessoas envolvidas no projeto e pessoas que serão afetadas pelo projeto. Então a complexidade vai aumentando nesse sentido. E aí, quando a gente fala de pessoas não subordinadas, né, você tem o seu próprio time do projeto, mas você também tem várias áreas envolvidas, fornecedores envolvidos, níveis hierárquicos diferentes, ou seja, desde clientes até executivos da empresa que você está prestando serviço. Então tem uma comunidade enorme. Então quando a gente fala de liderar pessoas, dentro do projeto, você tem que liderar inclusive, né, os diretores que estão envolvidos e patrocinando. Gerenciar para cima também. Gerenciar para cima também, ou seja, é uma gerência 360, né, para baixo, para o lado e para cima. Então, assim, tem a complexidade por si só, ela passa, até tem, né, uma frase de um economista americano, que é o James Hunter, ele fala, né, assim, toda mudança ela fica extremamente complexa, porque quem perde sabe exatamente que vai perder e resiste, né, à mudança. E quem ganha não necessariamente sabe que vai ganhar. E aí, com isso, ele não contribui naturalmente. Então, você tem até todo um trabalho, né,
demonstrar, né, aonde você quer chegar com o projeto. Mas muito mais analisar, né, dentro desse universo, né, desse ecossistema de pessoas, quem são as pessoas que de alguma forma perdem, né, e perdem por N motivos, né, porque a mudança ela não é unilateral, né, ela acontece para todos os lados e alguma área perde, porque faz parte da mudança, né, e vai precisar evoluir para alguma outra situação e você tem que fazer todo um trabalho, né, de comunicação. Então, assim, começando, eu acho que essa introdução acho que é um tema bastante complexo, não é simples, não é algo que você faz um curso, né, e aprende, né. Para começar, o próprio perfil do líder, né, é algo que não é tão treinável. Você consegue capacitar, você consegue aperfeiçoar, mas o perfil da pessoa que está à frente, porque ele não é um gerente, né, não é um cara que dá uma ordem e as pessoas cumprem aquela ordem, né, porque, de novo, né, é muito fácil, né, você dar um comando e o time faz exatamente o que você precisa. Não é o time que faz exatamente o que você pediu. Na verdade, é uma coletânea de conhecimentos, né? E o conjunto dos conhecimentos é que faz o projeto ser bem sucedido. Certo, né? Exatamente. Então, você precisa extrair algo que não está na mesa. E aí, quando você está com o seu time direto, a coisa flui um pouco melhor. Você tem um contato mais próximo, você está no dia a dia, as pessoas conhece os caras também. Né? Tem esse desafio adicional, né, cara? Sim. E aí as pessoas que estão nas outras estruturas, elas têm sua própria gestão, que às vezes conflita com o teu projeto. E isso é que eu acho que é um baita de um desafio, porque invariavelmente as pessoas têm ainda o seu dia a dia, né, as suas funções, né? E além disso, tem que também se dedicar ao projeto, né, para aquele, enfim, para trazer justamente a contribuição dela, da área dela, né? Exatamente. E você vê, né, historicamente, né, até um tema bíblico, né, os caras estavam construindo lá aquela torre, a famosa Torre de Babel lá, para chegar até o céu, né? Então todo aquele grupo de milhares de pessoas sabia onde queria chegar. Aí como é que bagunçou a coisa, né? Quando cada um começou a fazer uma língua, né? Deus mandou lá, não, cada um fala de um jeito lá e ninguém se entendeu mais, a torre parou no meio do caminho, né? Então você vê, né, a comunicação é um pilar fundamental, né, quando você está liderando pessoas e quando está liderando pessoas não subordinadas, principalmente. É adicional, né? Adicional, ou seja, então esse já é o primeiro instrumento, né? Mas eu falei, então, a questão do perfil do líder, né? O líder é um cara que provavelmente ele vai ser seguido, não tanto pelo comando que a pessoa está dando, né, mas justamente pelo conceito, pelo objetivo, pelo motivo, né, pela inspiração que ele provoca nas pessoas, e não necessariamente subordinados. Então, você tem equipes que estão alocadas, né, em outras estruturas, que ele acaba seguindo, por quê? Porque tem um conceito, né, inspirador por trás daquele trabalho, daquele projeto que ele está conduzindo. Ô, Coscal, isso por si só, que você já trouxe até então, já traz uma complexidade tamanha aí para o projeto, né? Mas assim, eu sei que você teve experiência, e provavelmente ainda vai ter algumas, de trabalhar além dessa complexidade toda com pessoas em diferentes fusos horários, em diferentes línguas, né? Com culturas diferentes, né? Então, assim, ainda teria esses adicionais aí, né? Mais esses temperos aí, né? Você está trazendo realmente o cenário, né? A tempestade perfeita. Mas isso é porque a gente está falando de coisas que são reais, acontecem. Né? Acontece. Eu acho que o dia a dia, né, de muitas pessoas, né, gerenciar um projeto, às vezes é gerenciar uma tribo, uma squad, então uma equipe com 6, 7 pessoas. A gente está falando então de projetos complexos, né, ou programas, né, que são coleções de projetos, né, dando o mesmo objetivo. Quando você fala de um programa, né, que é um nível acima de projetos, o que vai acontecer é que fatalmente, né, ainda mais no mundo globalizado, né, você vai ter equipes trabalhando em outros países, né? Aí, obviamente que o inglês é a língua universal, né? Mas você vai ter situações onde você vai ter que se deparar com o espanhol, né? Ou com outras línguas, até com mandarim, enfim. Mas o interessante é o seguinte, por mais que todos falem, não, eu falo inglês, a dificuldade do próprio inglês, né? Mesmo sendo um inglês muito bom, né? Ele dificulta bastante. Então, assim, a questão da língua por si só, né, já é complicado. Vamos fazer, então, um exercício aqui. Só em português, né? Você já tem equipes diversas, cada um com a sua rotina, com a sua agenda, e tendo que alcançar um objetivo que tem o quê? Né? Vamos voltar para o conceito de projeto. Ele tem um escopo definido, tem um prazo definido, tem um orçamento definido. Então, tudo aquilo tem que encaixar dentro dessa, que a gente chama de constraints, né? Dessas limitações, e as pessoas têm suas próprias agendas. Então, como motivar as pessoas
a trabalhar em prol do objetivo maior. Sem dúvida. Então tem várias técnicas, a gente poderia citar várias aqui, mas tem uma frase também que eu queria trazer, então eu trouxe algumas frases interessantes que eu acho muito legal, justamente para ilustrar um pouco a situação, né? A gente tende em projeto, né, fazer muito planejamento. Não, vamos planejar, né, primeiro, né? Aí tem aquela frase, né, do Winston Churchill, né, que todo planejamento acaba no primeiro disparo do inimigo, né? Então, assim, o que acontece o problema não é o planejamento e nem tanto a comunicação, tá? O que acontece na questão da liderança, não só de pessoas diretas como subordinadas, é a ação que esse grupo vai tomar em situações não previstas. Aí que vem o X da questão, né? Então, o X da questão... Então, todo mundo tem um cronograma, tem um plano de trabalho, cada um sabe a sua responsabilidade, gostando ou não, né? Sabe, tem uma entrega, tem um acompanhamento, mas surgiu uma situação não esperada, né? É o que a gente chama de outstanding, né? Então, agora surgiu aquela situação. Ninguém está como responsável daquele assunto, né? Ou pode ser que esteja, gera dúvida. Você precisa rapidamente, né, congregar as pessoas em torno daquele assunto, buscar alternativas e resolver, né? Sim. Senão, né, o trem sai do trilho, né? Vamos falar assim, né? Então, assim, a questão, até pegando a frase do Winston Churchill, é bem interessante porque você monta um planejamento, obviamente, para ter uma linha mestre, mas quando você consegue construir essa liderança, né, não só com os seus subordinados, as situações de não conformidade ficam muito mais fáceis, né, de serem tratadas. Em um projeto complexo, por incrível que pareça, você pode ter milhares de situações dessas que ocorrem. São projetos que às vezes demoram 1 ano, 2 anos, né, tem um período longo. Então, muitas coisas acontecem. Quer ver uma situação bem interessante? Dentro do projeto complexo, por exemplo, você tem, por exemplo, férias. Pessoas saem de férias, né? É verdade. Então, e aquelas férias, o que acontece? Se aquele especialista ele era justamente responsável por uma determinada atividade dentro do projeto, vai parar? Né? Não, mas todo mundo é insubstituível. Tem uma frase, né, que fala isso. Mas, na verdade, não é. Na prática, pessoa ficou de férias, ou a pessoa adoeceu, né? Você tem um risco muito grande de paralisar um projeto de milhões. Isso até tem um case, né, de vários projetos que eu já toquei, né? Que um dos especialistas realmente já se adoeceu, ficou 2 meses parado. E não teve como, o projeto parou. Né? Então, assim, mas como é que eu blindo isso? Isso aí é o tipo da coisa que... Você não tem, né, capacidade contingenciada o tempo todo. E quando são assuntos, principalmente grandes mudanças, né, que envolvem, né, sistemas, por exemplo, antigos, né, onde boa parte da equipe técnica já aposentou, nem, não está mais trabalhando, então você tem essa criticidade. Aí onde entram, então, as equipes não subordinadas, né, ou a equipe como um todo, né, é que você tenta buscar, né, aquele conhecimento nos demais que não estão necessariamente no teu foco, né? Então, construir essa liderança, não só o gerenciamento, mas a liderança de todo o grupo, ele é fundamental. Ele vai resolver 100% das situações? Não. Mas ele mitiga bastante. Sim. Tá? Ô, Koshikawa, o que você estava falando aqui, na verdade, acho que até, não sei se você já usou essa frase em algum dos nossos papos, porque gerenciar projeto é diferente de liderar projeto. Sim. É mais ou menos isso que você está falando. E, eventualmente, o gerenciar projeto é ensinável, é aprendível, a gente tem várias metodologias, você controla e gerencia, legal. Agora, o liderar o projeto, justamente em situações como essas, onde foge do planejamento, que é onde você precisa realmente achar até onde possível as contingências que existam, você diria que um dos sucessos para, eventualmente, garantir essa coesão mesmo com as crises que venham é a questão de dar o propósito para todo mundo e conseguir vender o propósito do projeto? Certeza. Com certeza. Assim, antes do planejamento, realmente o propósito, né, de onde você quer chegar com aquela mudança, eu acho que é onde você tem que investir muito tempo, né? Porque se as pessoas entenderem de fato, né, qual que é o sentido daquele projeto, e aí até fazer uma mudança, né, que é uma mudança conceitual que eu tenho colocado bastante para, né, as pessoas com quem eu converso, né? Gerenciar projeto, na verdade, gerenciar uma mudança. Sim. Então, assim, você faz a mudança não porque tem um plano para executar, mas porque tem um propósito, que é o que você falou. Então, você tem um propósito. Se o plano não estiver coerente com a mudança, o que acontece? A mudança não vai acontecer. Então, você tem que ter uma visão um pouco, né, mais elevada de que
A mudança ela sai do ponto A para o ponto B, Uhum. e aquele ponto A para o ponto B vai ter um planejamento né, para ser executado, e vão ter pessoas, vão ter recursos para fazer aquilo acontecer. Onde que vem né, o grande X da questão? Né? Quando você tem essas equipes multidisciplinares, num tempo zero, você não consegue mapear todas as situações que vão acontecer daqui a 6 meses, 1 ano. Uhum. Aí que vem a força né, de você mudar de gerenciar para liderar. Uhum. Porque esse, vamos falar, o plus a mais, né, que a gente brinca, né? Ele sai justamente da equipe, porque a equipe entende o propósito, entende a mudança, Perfeito. entende que aquele plano não vai levar né, Aquele objetivo. aquele objetivo, e aí começam a surgir. A própria equipe, começa a propor alternativas, né, alternativas, antecipar movimentos. Né? Sim. E tem uma coisa bem interessante, né? E aí vem aqui o teu ponto, tá, Bruno? Quando o cara é muito gerente, né? O cara, determinei né, uma tarefa, tem que estar cumprida, você começa a tolher justamente essa abertura. Uhum. Porque o especialista, teoricamente, ele conhece mais que todos sobre um determinado ponto. Sim. E se vem alguém e fala, não, é para fazer desse jeito, ele até observou né, que tem uma situação que poderia ser feita melhor, ou que, se continuar a fazer daquele jeito, não vai dar certo. Não vai dar certo. Uhum. Então, assim, o liderar significa abrir justamente para ouvir as situações como essa, gerar essas oportunidades. Né? É aquele negócio de não ter compromisso com o erro, mas, assim, você admitir que pode errar e aí, a partir do... Porque se você cria um ambiente em que o erro é penalizado, as pessoas... É aquilo que você está falando. O cara fica na dele. Agora, não, assim... A gente já está vendo aqui, eu estou participando do projeto, eu entendi a estratégia, sei para onde a gente vai... Mas assim, eu aqui no meu mundo aqui, eu já estou vendo que se a gente continuar da forma como está, vai dar problema. Sim. O cara tem que levantar a mão, porque assim, faz parte, quer dizer, o cara se sente parte do negócio, né? Partindo até pegando o ponto de entender bem o propósito da mudança, e o projeto uma ferramenta, um instrumento da mudança, né? É interessante a gente observar uma coisa. Tem uma técnica que a gente chama até, eu trouxe de outras empresas que eu trabalhei, que chama-se walkthrough, né? Uhum. O walkthrough é interessante porque você pega um propósito, você fica numa sala imersa e fazendo realmente uma lavagem né, em todo o time, assim, o pessoal realmente... O walkthrough é o predecessor não é o design thinking? Não, o design thinking até é uma coisa... o design thinking ele até vem antes, né? Mas o walkthrough a gente já tem realmente né, o desenho do que a gente quer, mas a gente quer fazer uma verdadeira imersão, né? Nas pessoas e abrir até para as pessoas poderem né, dialogar, discutir, debater em relação ao propósito já estar estabelecido. Né? Então, o walkthrough é interessante porque durante o walkthrough você percebe perfis. Né? Depende, porque você junta pessoas né, que estão da sua própria equipe, do seu próprio time, e pessoas que não são do seu time em vários níveis, né? Para fazer aquela imersão. Né? Recentemente, nós trabalhamos num projeto aí, né, de uma integração de um banco para outro que foi feito o walkthrough, né? O que acontece é que tem... Esse foi pouco complexo, né, Costela? Esse foi tranquilo, esse foi realmente tranquilo. Mas o interessante é que aí os especialistas, eles têm uma característica, normalmente não falam tanto, não são tão comunicativos e às vezes são até um pouco introspectivos. Tá. E tem outros que são prolixos, né? Falam assim... E você tem um tempo determinado para fazer o walkthrough e você precisa, de alguma forma, ouvir todo mundo, até o rapaz lá ali que é o responsável por apertar o parafuso, né? Só que aquele parafuso é o que vai lançar o foguete. Mas ele não fala nada porque a característica dele é não falar. Ele é um técnico, ele é um... Mas numa sessão dessa, 1 ou 2 sessões dessas de walkthrough, você precisa ouvir todo mundo. Então, cabe ao líder. Aí vem um ponto. O líder observar a participação desse grupo todo e estimular. Nesse mesmo programa que a gente participou, né? Eu lembro justamente de um dos líderes observar para um dos especialistas que eu conhecia bem e falar, não, eu quero ouvir ele. Então, isso é muito interessante, porque às vezes aquela pessoa que não está falando não quer dizer que não tem o que falar. E você precisa nesse momento... Tem que ter essa sensibilidade de chamar. Exatamente. Né? Então, e isso vai te criando até para o próprio líder, ele gera um efeito, né, um feedback positivo. Né? Então, assim, ele começa a ganhar confiança do próprio time e retroalimenta. Então, aí começa né, uma das técnicas que a gente usa bastante para tentar desconstruir essas barreirinhas né, que existem né, dentro de um projeto mais complexo. Tem um ponto até interessante, né, que aí, passado o walkthrough, normalmente você tem né, os que a gente chama né, em projetos, né, kick-off e tal. Às vezes tem uma festa né, de lançamento né, do projeto. Eu brinco que se o líder não consegue criar
essa atmosfera, aglutinação, né? essa atmosfera, esse ecossistema positivo, as equipes, né, os times, né, começam como time. Daqui a um tempo você percebe que começam a formar células, grupos, né? Começam a criar células, grupos, Uhum. e no final terminam como facções, né? É interessante. Não, quem errou foi ele ali, a culpa foi do fulano, né? E aí a tendência do projeto é virar aquela torre de Babel que eu comentei agora há pouco, né? Então, assim, a liderança de equipes subordinadas ou não subordinadas, ela acaba sendo muito crítica para o sucesso de uma mudança de um projeto. Ô, Cuscal, gestão de projeto versus gestão de programa versus gestão de mudança, tem diferença? Então, por mais que muitos digam que é similar, existe uma questão de abordagem. Tá. Então, assim, a gente tende a simplificar. A gestão de projetos, gestão de programa é tudo a mesma coisa. O que muda muito de um para o outro é a complexidade, porque um programa normalmente é a aglutinação de várias frentes. Uhum. Então, às vezes, tem uma área de tecnologia que tem a parte de desenvolvimento, tem a área de negócio que está vendo justamente a parte que envolve clientes, né? Tem a parte de operações, né, de uma empresa que tem que cuidar, né, de todo, né, o trabalho de operação, de pós-venda, né, daquela empresa. E aí você começa a ter vários projetos, né, que todos eles chegam no mesmo lugar, né? Mas a mudança está numa camada acima, como eu falei agora há pouco, né? Porque você entregar, né, um artefato, entregar um resultado, um sistema, não significa que você fez uma mudança. Aí vem outros exemplos aí que eu queria te dar. A gente teve de vários cases aí, né, que já passou por mim. Outro dia eu parei para contabilizar, deram mais de 180 projetos que eu toquei. Meu Deus do céu. A idade é boa por causa disso, Pode né? resumir cada um deles rapidinho pra gente? Rapidinho, Não, um minuto, tô né? brincando, tô brincando. Mas aí teve um projeto que foi bem interessante, né? Assim, falando de um segmento, né, que eu conheço também, que é o segmento bancário, né? Onde teve todo um projeto para inauguração de uma agência. Bem interessante, né? Então, vamos inaugurar uma agência, né? Para inaugurar uma agência, começa com a discussão de buscar uma localização daquela agência, né? Então já tem uma equipe de engenharia para buscar um melhor lugar, aluguel, não sei o que lá. Aí depois tem uma equipe lá de TI, né? De tecnologia. Tem que ver toda a parte de infraestrutura, de tecnologia e tal, né? Tem um time de recursos humanos, né? Que tem que contratar as pessoas que vão trabalhar naquela agência, né? Tem uma equipe de processos que tem que implantar os processos, tem que treinar o pessoal, capacitar, enfim. Tem cliente, né, que é importante fazer um geomarketing, entender se vai ter público para aquela agência. E aí, uma das frentes, né, dessa implantação, que é um projeto, né, você está implantando uma agência ali, uma das frentes atrasou. E com isso atrasou-se a inauguração dessa agência. A agência branquinha, né, toda bonitinha, né, todos os móveis, tudo. Mas atrasou por quê? Porque atrasou a contratação de pessoas. Então, no dia da inauguração da agência, não tinham as pessoas para trabalhar. Não tinha ninguém para cortar a fita vermelha. Não tinha ninguém para cortar a fita vermelha. Esqueceram de um pequeno detalhe, aí voltaram. Tá bom, legal, vamos inaugurar mês que vem, que eu acho que até mês que vem já teremos as pessoas trabalhando lá naquela agência. Voltaram para inaugurar. Agora tem as pessoas. Já tem sistema, tem equipamento. Quando chegaram lá, a agência estava toda pichada. E a grama do jardim estava numa altura enorme. Isso tem a ver com o que eu estou falando de gestão de mudança. Todas as equipes cuidaram, né, das pessoas, dos sistemas. Cada um individualmente, né? Mas do mobiliário. Mas faltou alguém olhar por cima que a agência só vai ser inaugurada se ela estiver completa, inclusive bonita, sem pichação, a parede limpa, a grama cortada. Letreiro acendendo. Tudo letreiro acendendo. Então, assim, esse exemplo até é meio lúdico, mas ele leva à situação que o gerente de projeto ele fica muito resumido ao plano que ele traçou. Quando você cria essa situação, né, essa condição de ser um gestor de mudança, ele tem que se preocupar com todos os detalhes. E aí volta de novo no ponto que a gente estava falando agora há pouco, né? Você ter equipes, né, multidisciplinares, né, subordinados ou não, né? Você passa a contar com um ativo, né, na verdade, dentro do teu projeto, para justamente se precaver de situações como essa. É muito simples, alguém do teu time, né, direto ou indireto, né, levantar o braço e falar assim, gente, alguém lembrou que nós estamos no verão e a grama vai crescer em um mês? Né? Então, assim, eu acho que isso é que te dá uma consciência para aquela situação que eu falei, situações que não fogem ao previstas, planejamento. né? Dá para ter previsto? Até talvez daria, mas podem surgir outras. Um meteoro caiu ali em cima. Eu acho que é até legal você falar isso, assim, porque você é um cara que já falou aí, essa quantidade de projeto plantado enorme, mas, enfim, já deve ter passado por alguns mais bem planejados, outros não tão bem planejados,
Mas, assim, imagino eu, Coscal, aqui, cara, consegui implementar um em que tudo foi planejado, tudo deu certinho, não teve nenhum desvio. Eu acho que isso não existe. Quer dizer, eu acho que é importante as pessoas saberem que, por mais que ela se planeje, por mais que faça tudo, sempre tem um desviozinho e as pessoas precisam estar preparadas para isso. Né? Eu estou falando besteira. Veja, assim, eu vou até, né, provavelmente vou comprar uma briga com todos né, os PMPs aí certificados, os Agile, né, Coach e tudo mais, mas, assim, na minha experiência, se são projetos complexos, 100% acabam não acontecendo, tem algum tipo de desvio, tá? Não vi, assim, projetos complexos, tá, que não tiveram desvios, ou desvios de dinheiro, né, financeiros, ou que a gente chama de under budget ou over budget, ou de desvio de tempo, ou seja, entregar com algum tipo de atraso, nem que seja uma determinada fase. Enfim, sempre teve, né? Mas por quê? Porque normalmente você não tem todas as variáveis na largada. Por isso. Né? Então, como você não tem todas as variáveis, e mesmo que ao longo, você, né, normalmente tem uma técnica em projeto que você cria, né, teus toll gates, né, teus checkpoints, para ir recalibrando o teu planejamento. Porém, é o que eu estava falando, né? Situações imprevistas, né? A gente já agora mesmo, acabamos de viver uma pandemia, né? Sim, perfeito. Como é que você ia prever? Né? Perfeito. Quando estivesse fazendo o teu planejamento em 2018 lá. Sim, então, e quando a gente fala de pessoas, né? Voltando a falar de pessoas, as pessoas são seres humanos, né? Seres humanos têm seu próprio ecossistema familiar, né? Então, pode ficar doente, enfim, pode sair, né? A gente tem um turnover alto de pessoas, dependendo da posição, né? E como é que você faz a troca? E isso acontece durante o projeto, né? Então, assim, essas situações não previstas, você poderia até contingenciar, mas normalmente você não tem todo esse recurso financeiro para contingenciar. O importante é saber que elas podem acontecer e ter agilidade para resolvê-las, né? Então, assim, isso também vem, né? Assim, a tomada de decisões, as pessoas tomam decisões porque você deu uma abertura para que elas tomem decisão. Se toda vez que a pessoa decide, às vezes decide errado, você vai e corta a pessoa, aí a pessoa fala, cara, não decido nada, vou subir sempre aquela situação, né? Então, essa gestão, hoje, assim, eu tenho uma visão bastante mais, vamos falar, liberal no projeto, porque às vezes a gente fala, não, queremos disciplina, né? Aquela execução, né? Dentro do cronograma, né? Cronograma. E você acaba gerando esse efeito colateral, né? Que as pessoas passam a ser muito mais passivas e pouco ativas, principalmente para situações que vão acontecer imprevistas, tá? E tem uma coisa que a mim, assim, na minha vida profissional, me incomodou em algumas situações, é que é a pessoa, às vezes, abrir mão da qualidade da entrega para cumprir o prazo. Aí isso não faz o menor sentido. Que volta no ponto que o Bruno falou. Às vezes o propósito não está... Sim, exatamente. Não é entregar, né? Entregar o pacote não é a finalidade, né? O pacote tem que estar funcionando. Né? Exatamente. Mas quantas vezes a gente vê isso acontecer, sim, né, cara? Sim. Então, isso remete novamente à questão da liderança. Sim. Né? É que a gente trouxe um tema da liderança, né, de não subordinados, mas antes disso tem a própria, né, a liderança do teu próprio time, né? Então, assim, e outra coisa que é importante, né? Você não lidera um projeto complexo sozinho. Então, você tem que criar outros líderes abaixo de você que multiplicam esse conceito para os demais, né? Então, isso remete, então, como é um projeto complexo, né? A tendência, né? Com o passar do tempo, você começar a perder o controle desse time, né? A gente não quer que virem facções, né? No futuro, mas a tendência é você ter o próprio desgaste natural do time, né? Então, projetos longos, complexos, eles começam já a desgaste, então ele acaba assim, né? É o exemplo que a gente falou lá, né? Da questão de um exemplo de uma guerra, né? O desgaste começa a baixar a guarda do time, o time começa a cometer mais erros, começa já mais dispersão, as pessoas começam a questionar o porquê, né, das coisas, né? Então, assim, aí nessa hora, se você não construiu lá no começo, né, uma liderança forte, um propósito aberta, que as pessoas possam se comunicar, você começa a perder o time ao longo desse projeto. É isso aí. Dos 180 projetos que você passou, tem algum homérico, assim, que você lembra que... Cara, assim, aquele que é o teu né? Guardado no coração. Esse foi o perrengue da minha vida, desse projeto. Não, teve um projeto, até que foi numa empresa lá no Rio. Eu não vou citar o nome das empresas, porque não é o caso, né? Mas eu fui contratado em outubro, né,
né, para construir todo o novo site, né, dessa empresa, né, liderar, tava com equipe de construção de site e tudo mais. Só que, né, quando eu fui olhar assim, o banco de dados que eles usavam, ele não estava compliance com o tal de bug do milênio, né? Talvez o Bruno nem era nascido nessa época. Obrigado, Coscal. O Henrico, hoje eu fiquei sabendo que o Henrico ele é filho do bug. Né? Filho do bug do milênio. Temos um filho do bug do milênio. O meu filho com certeza não sabe, porque ele nasceu em 25 de janeiro, né? Então 2000, a virada de 99 para 2000, quem era mais antigo, sabe da questão, né? O problema lá dos 2 dígitos, né? E em outubro, eu cheguei nessa empresa para construir o site e eu precisava acessar o banco. Eu falei, cara, a versão desse banco de dados, né, o Oracle, estava totalmente não compliance com o bug, né? Então teria que ser feita toda uma atualização. Não daria tempo fazer a atualização, porque teria que atualizar o sistema. E aí decidimos fazer a compra. Isso foi outubro, novembro, dezembro, 2 meses. Cara, temos que trocar o RP dessa empresa em 2 meses. Nossa. Então, assim, esse é um case, assim, de vários, assim, desse conjunto aí. Mas deu certo, Coscal? Não, então, aí vem a questão, né? Veja bem, né? Aí começa a vir o veja bem, né? Veja bem. Cara, eu lembro, assim, eu perdi, né, esse momento. Eu lembro muito porque justamente meu filho nasceu, né, nessa época, 25 de janeiro, então eu perdi todo esse acompanhamento do meu filho, porque eu estava onde? Dormindo, acordando, eu e meu time todo, né? Sempre vivendo naquela empresa, né? A gente fez um teste uma semana antes da virada, tá? Deu errado. Ainda bem que deu errado no teste. Não funcionou. Aí a gente só tinha mais um tiro, né? O segundo tiro já seria a Vera. E, cara, a virada botou todo no ar, a gente dormiu dentro dessa empresa. Dia seguinte a gente acordou. O primeiro lugar que eu fui, né, era um grande hospital. Eu fui lá ver o setor de atendimento a pacientes, a clientes, né? A pacientes. Porque todo o agendamento era com base em datas, né? E eu chegava aquelas pessoas humildes lá na fila, assim, né? Que já tinha tinha um agendamento. Um agendamento de meses, né? Veio lá de não sei aonde. O agendamento tá correto? Tá correto. Deu certo. Enfermaria, toda a parte de enfermaria, né? Cara, será que os medicamentos estão todos dentro das datas corretas, tudo correto? Então, assim, pegando, né, o conceito, se aquele negócio não der certo, imagina o caos que ia ser, desde agendamento, enfermaria, cirurgias programadas, tudo. E deu certo. Eu lembro, assim, de estar caminhando lá no Rio, Praça Mauá. PG deve conhecer a Praça Mauá. Eu estava andando assim, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sabe quando você está meio bêbado, piloto automático. Meio piloto automático. Mas assim, então, assim, pegando um caso, esse foi um caso bastante, que eu chamo de missão crítica, né? São projetos de missão crítica, onde você não tem aquele, não deu certo, vamos tentar de novo. Não, tem que dar certo aqui. Se não der certo, você não tinha como brigar contra aquilo ali, né? Sim. Mas, enfim, muito legal. É divertido. Aí, nesse divertido caso... falar agora, né? Agora contar aqui pra gente no podcast é engraçado, mas na hora... Né? Porque aqui, de novo, voltando à questão do propósito, né? Imagina assim, se desse errado, não é só um deadline que você estava perdendo. Não. Você está falando de saúde das pessoas, está falando da vida das pessoas. Não é que o cara não vai conseguir comprar o carro dele. Assim, é outro nível de criticidade. O que, assim, por um lado é bom, porque foi fácil, imagino eu, foi mais fácil nesse momento de todo mundo envolvido nesse processo de comprar o propósito dele. Sim. Cara, isso só tem que funcionar, porque tem gente do outro lado que precisa de atendimento médico, que precisa ser operada, isso só não pode dar errado. É mais fácil de você conseguir vender o propósito, né? Acho que teve até, Bruno, nesse exemplo, por isso que eu falo que, por mais que se crie uma liderança consistente, né, um time mesmo, né, super atenção à pressão, né, dizem que, né, o homem verdadeiro surge no meio da pressão. Aí teve justamente um dos nossos especialistas em banco de dados, ele realmente surtou, né, não aguentou a pressão e chegou a quebrar uma divisória, né, com um soco, né, tá assim. O clima vai esquentando. Claro. Mas assim, eu fico vendo, é muito parecido àqueles, né, time lá de vôlei lá, né, esqueci o nome lá do time de vôlei. Do Bernardinho, né, cara, que parecia que era aquela tensão, mas tinha uma união danada, né. E nessa hora, assim, por mais que alguém olhe e fale, nossa, o pessoal tá se atritando ali, não, mas é aquela descarga... Em prol do objetivo, Em prol do objetivo, né. Então, assim, por mais que tenha aquela descarga de adrenalina, o time continua firme. Sim. O problema é quando o pessoal dispersa, né? Aí perdeu, né? Aí já era. Aí um abraço, né?
Mas é um tema bastante complexo, né, PG? Assim, vamos falar assim, tem uma receita de bolo, vamos seguir esse checklist aqui, não dá. Por isso que assim, aquela questão do perfil desse tipo de líder, ele é muito importante, né? Ele tem que ser um líder muito empático também, ele também tem que saber, né, comandar, né? Porque também se for um líder muito fraco, também acaba não sendo muito respeitado. Tem que saber se comunicar bem, tem que criar empatia, tem que, enfim. Então são várias coisas. E tem que ter experiência e técnica também. Então não adianta só ser uma pessoa que é extremamente, né, um Silvio Santos, assim. Não adianta, né? Porque você tem um objetivo. Você não pode fazer uma rave todo dia, né? Na hora que aperta, né? Você tem que ser o cara a quem recorrer, né? Sim. Vamos lá falar com o cidadão que ele tem tecnicamente, né, ferramentas para nos ajudar, né? Eu acho que o grande legado, né, que fica até, né, quando você faz, né, você lidera muitas mudanças complexas, é você ver ex-liderados depois falando de você, né? Por mais que saiba que teve momentos extremamente duros e complicados, né? Que quase foi você no lugar da divisória que o cara socou. E a pessoa reconhece, né? E eu acho que isso aí é muito legal. Qual que é a parte, vamos falar assim, que fica vamos falar de um ônus disso, né? Depois que a pessoa passa realmente por projetos muito complexos, às vezes o desgaste é bastante grande, tem algumas pessoas que ficam pelo caminho, né? Assim, realmente abandona tal, não querem passar novamente. E aí volta novamente no perfil. Mas infelizmente, né, as organizações hoje estão tendo que mudar. Quer dizer, a gente está conversando aqui e a mudança está acontecendo, né? O mundo muda por segundo, né? Então, é uma situação que não existe mais aquela estabilidade. Agora terminei, posso pendurar minha chuteira. Já vem o próximo. Não, já vem o próximo, né? Então, assim, infelizmente, nem todo mundo acompanha esse ritmo. E aí, de novo, volta na questão. Você vai ter que gerenciar equipes multidisciplinares, não subordinadas, novas levas, novas gerações chegando, né? E tudo recomeça. Esse é o ponto que eu falo que, às vezes, assim, você não monta um SWAT team e esse SWAT team vai te acompanhar nos próximos 30 anos. Não é assim. Então, novas levas de pessoas... Tem que se reinventando. Se reinventar o tempo todo. É isso. Pô, Coscal, muito legal, cara. Mas aqui estamos... 180 projetos, nós vamos falar aqui 10 horas seguidas, né, Bruno? Não vai faltar tempo. E assim, papo bom, papo gostoso. Acho que passa rápido, né? Várias coisas. Acaba passando rápido. Mas eu não queria finalizar sem antes, pedir para você falar... Você contou algumas coisas, alguns cases. Como é que tá aí agora? Como é que tá? O que você está aprontando aí, Coscal? Então, é uma coisa assim, de novo, né? O fato de ter uma mentalidade muito mais de transformação, de mudança, tudo mais, me faz pensar que o mundo hoje, ele tem coisas magníficas, né, surgindo, né? Coisas inovadoras, disruptivas. E é por aí que eu gosto, né? Por aí que eu estou querendo seguir também. Como eu falei, né? Apesar a gente sempre se sente jovem, né? Eu sou um jovem com experiência, né? Então, assim, eu acho que o caminho vai ser muito mais por aí, né? Me engajar em temas inovadores, de transformação. Legal. Recentemente, eu estava vendo lá o ChatGPT, né? O ChatGPT, né? Cara, é incrível, né? Como é que a inteligência artificial hoje está avançada, né? Veio o 5G aí agora com tudo também. Nossa, então, assim, tem muita coisa surgindo, né? E, de novo, né? Ainda bem que as novas gerações estão chegando com bastante liberdade para criar, inovar, né? Construir coisas. E eu quero pegar essa onda. Né? Esse é o caminho, tá? Vai surfar nessa onda também, né, Coscal? Com certeza. É isso aí. Que legal, cara. Não, mas acho que o resuminho bacana aqui no final para a turma que ficou até agora, que acompanhou a gente, e que depois também na descrição do vídeo vai poder encontrar aí os nossos contatos do Koshikawa também, se quiser depois acioná-lo para aprofundar mais o papo. Eu acho que saber dos outros 150. Dos outros 179. Se eu fosse... Saber o que deu certo, né? Já que tudo... essa mensagem no final eu gostei via de regra, um projeto complexo, né? Você nasce com um time só, uma equipe só, que se não bem gerenciado ao longo do tempo viram diferentes grupos e terminam como facções. Essa eu achei sensacional. E acho que dos elementos super importantes para dar a liga no meio desse caminho e evitar que isso não aconteça, dentro desse contexto de liderar gente que não é seu subordinado, não é só uma questão de falar, faz isso, porque eu sou teu chefe, estou falando, é a questão do propósito. Então,
Então, assim, né, vender bem, construir bem o propósito é fundamental para dar essa liga. O Coscoa falou, quer dizer, já tem que combinar isso e pegar o engajamento da turma já no início, né? Porque até largada, né? No meio do caminho, com os imprevistos que vão acontecer, fica até mais fácil de recalibrar o plano, porque o propósito não muda. Né? Eventualmente o tipo da entrega, o cronograma muda, o propósito não. Tornando isso bem sólido, o time começa e termina como um só e não como várias facções. Muito bom. Muito bom. E só complementaria isso que você falou, essa questão da liderança indireta, né? Que eu acho que isso é fundamental, né? Essa oportunidade de você estar liderando pessoas que não são suas subordinadas. Eu acho que isso é... o que vai unir não é tanto o líder. O líder ele é uma ferramenta, um instrumento, mas a questão de trabalhar bem o propósito, aonde a gente quer chegar, né? Porque o líder também pode ser substituído, né? Sim. Pode acontecer alguma coisa mudar, com ele, pode mudar. Mas o propósito continua firme, né? Então, quando você consegue construir isso, você pode falar, cara, fiz um bom trabalho. Mesmo que você não participe da entrega final. Você teve que sair, enfim, por uma situação. Você vê aquele grupo lá entregando, é espetacular, né? Isso é gratificante. Legal. Coscoa, obrigado, cara. Muito obrigado aí por você ter vindo. Muito obrigado pela gentileza, pelo tempo. Excelente. Quais são os últimos recados aí? Um abraço para o pessoal da PROS. Sim, poxa, eu sempre apoiadores aqui nosso patrocinador. Apoiadores do canal aqui, o pessoal da PROS com a gente desde o começo, Inteligência Financeira, BPO Financeiro. Abraço para a PROS, abraço para o Colim. E um abraço a vocês, todos que ficaram com a gente em mais um episódio do MentorX. A gente agradece muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, a gente adorou. Acompanhem, por favor, nas mídias sociais a gente e, por favor, não deixem de mencionar o que vocês acharam desse episódio, o que vocês querem ouvir nos próximos, que a gente dá um jeito de achar alguém para trazer aqui para falar de assuntos e contar história sobre os assuntos que vocês querem ver nos próximos episódios. É isso aí. Grande abraço e até a próxima. Só para não perder aqui também, né, Bruno? Assim, não deixar enfim, além do comentário e tudo mais, mas enfim, de compartilhar, de curtir. Claro, por favor. Para que outras pessoas possam ter acesso aí a esses temas, né, Coscoa? Legal. Porque eu acho que a gente acaba... Comente e compartilhe. Exatamente. Pessoal, um abraço. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu. Theo, obrigado. Abraço. Obrigado, gente.